mergulhando no mundo fascinante das pulgas, desvendando 10 curiosidades extraordinárias. As pulgas, esses pequenos insetos saltadores que tanto nos incomodam, guardam em si um universo de curiosidades intrigantes e segredos surpreendentes. Prepare-se para se aventurar em um mundo minúsculo repleto de fatos bizarros, habilidades impressionantes e adaptações evolutivas que desafiam a nossa imaginação. 1. Saltos descomunais, desafiando a gravidade. Imagine um humano pulando a altura de um prédio de 3 andares. Essa façanha, que para nós parece impossível, é rotina para as pulgas. Dotadas de pernas traseiras poderosas e elásticas, esses acrobatas da natureza conseguem saltar até 30 centímetros de altura, o que equivale a 15 vezes o seu próprio tamanho. Essa habilidade extraordinária se deve a uma combinação de fatores. Músculos explosivos. As pulgas possuem músculos nas pernas traseiras especialmente desenvolvidos para contrair com grande força e rapidez, gerando a propulsão necessária para o salto. Articulações flexíveis. As articulações das pernas traseiras das pulgas são extremamente flexíveis, permitindo que elas armazenem energia elástica como uma mola antes do salto. Estrutura leve. O corpo das pulgas é leve e compacto, o que facilita o movimento e contribui para a eficiência do salto. Essa capacidade de saltar longas distâncias é crucial para a sobrevivência das pulgas, pois lhes permite encontrar novos hospedeiros, escapar de predadores e se dispersar pelo ambiente. 2. Máquinas de reprodução. Uma invasão em potencial. As pulgas são máquinas de reprodução implacáveis. Uma única fêmea pode depositar até 420 ovos em menos de um mês. Essa capacidade reprodutiva monstruosa é o que torna o controle de infestações por pulgas tão desafiador. Imagine a cena: uma pulga fêmea pondo ovos a um ritmo acelerado, cada um com o potencial de se transformar em um adulto pronto para se alimentar e se reproduzir. Ovos resistentes. Os ovos das pulgas são extremamente resistentes a condições adversas do ambiente, como frio, calor e seca. Isso significa que eles podem sobreviver por longos períodos de tempo, esperando o momento ideal para eclodir. Ciclo de vida rápido. O ciclo de vida de uma pulga, desde o ovo até o adulto, pode ser concluído em apenas algumas semanas sob condições favoráveis. Isso significa que uma infestação por pulgas pode se multiplicar rapidamente e sair do controle em pouco tempo. É importante tomar medidas preventivas para evitar a proliferação de pulgas em sua casa ou ambiente, pois controlar uma infestação já estabelecida pode ser um processo demorado e trabalhoso. 3. Ninjas da sobrevivência. Maestria no esconde-esconde. Enquanto imaginamos que as pulgas estão sempre presentes em nossos animais de estimação, a realidade é bem diferente. Apenas 5% das pulgas vivem em animais hospedeiros. As outras 95% se escondem em cantos escuros e inacessíveis da nossa casa, como tapetes, carpetes, rachaduras e frestas, esperando o momento oportuno para atacar. Especialistas em camuflagem. As pulgas possuem cores escuras e corpos achatados que lhes permitem se camuflar facilmente em ambientes escuros e empoeirados. Sensores aguçados. As pulgas possuem sensores sensíveis à temperatura, à vibração e ao dióxido de carbono, que as ajudam a detectar a presença de um hospedeiro potencial. Paciência estratégica. As pulgas podem esperar por longos períodos de tempo até encontrarem um hospedeiro adequado. Elas podem entrar em um estado de diapausa, onde param de se desenvolver e podem sobreviver por meses ou até anos em ambientes frios e secos. Essa habilidade de se esconder e esperar é fundamental para a sobrevivência das pulgas, pois lhes permite garantir um suprimento constante de sangue para se alimentar e se reproduzir. 4. Vampiros em miniatura. Banquete de sangue. As pulgas são verdadeiras vampiras em miniatura. Elas se alimentam do sangue de mamíferos e aves, picando a pele do hospedeiro e injetando saliva anestésica para sugar o sangue sem ser percebidas. Adaptações sanguinárias.
As pulgas possuem probóscides longas e afiadas que perfuram a pele do hospedeiro e injetam saliva com anticoagulantes e analgésicos para facilitar a sucção do sangue. Refeições rapidinhas. Uma pulga adulta pode consumir uma quantidade de sangue equivalente a várias vezes o seu próprio peso corporal em uma única refeição. Impacto na saúde. As picadas de pulga podem causar intensa coceira, irritação e inflamação na pele do hospedeiro. Além disso, as pulgas podem transmitir doenças graves para humanos e animais, como peste bubônica, tifose ou mintoses. Apesar de seu tamanho minúsculo, as pulgas podem causar sérios transtornos. A compreensão de seus hábitos alimentares é crucial para desenvolver métodos eficazes de prevenção e controle de infestações. 5. Campeãs do jejum. Sobrevivência em tempos difíceis. As pulgas adultas são campeãs do jejum no mundo dos insetos. Elas podem sobreviver sem se alimentar por até 1 ano. Essa capacidade impressionante de suportar longos períodos de fome é uma adaptação essencial para a sobrevivência em ambientes com escassez de hospedeiros. Metabolismo lento. As pulgas adultas possuem um metabolismo lento, o que lhes permite conservar energia e sobreviver com pouquíssima comida. Reserva de gordura. O corpo das pulgas adultas armazena reservas de gordura que podem ser utilizadas como fonte de energia durante períodos de jejum. Ciclo de vida oportunista. O ciclo de vida das pulgas é sincronizado com a disponibilidade de hospedeiros. As larvas e pupas precisam de sangue para se desenvolver, mas as pulgas adultas podem entrar em um estado de diapausa e esperar por melhores condições para se reproduzir. Essa capacidade de jejum prolongado permite que as pulgas persistam em ambientes onde os hospedeiros são escassos e garante a sobrevivência da espécie em condições adversas. 6. Saltos no tempo. O segredo da diapausa. As pulgas possuem um superpoder que desafia a lógica, a capacidade de viajar no tempo. Elas podem interrompem o seu desenvolvimento e entram em um estado de hibernação profunda. Nesse estado, as pulgas podem sobreviver por meses ou até anos em ambientes frios e secos. Adaptação ao clima. A diapausa é uma adaptação evolutiva que permite às pulgas sobreviver a condições ambientais desfavoráveis, como o inverno rigoroso ou a seca prolongada. Despertar oportuno. Quando as condições ambientais melhoram, com o aumento da temperatura ou da umidade, as pulgas saem do estado de diapausa e retomam o seu desenvolvimento como se nada tivesse acontecido. Ciclo de vida flexível. A diapausa confere às pulgas uma flexibilidade incrível em seu ciclo de vida. Elas podem adaptar seu desenvolvimento de acordo com a disponibilidade de recursos e garantir a sua perpetuação ao longo do tempo. Essa habilidade de entrar em diapausa torna o controle das pulgas ainda mais desafiador. 7. Acrobatas do circo. Desafios da locomoção minúscula. As pulgas são acrobatas natas, desafiando as leis da física em seu mundo minúsculo. Elas utilizam suas pernas articuladas de forma impressionante para realizar uma série de movimentos complexos. Pernas multifuncionais. As pernas das pulgas possuem múltiplas articulações que lhes permitem saltar, escalar, correr, nadar e até mesmo mudar de direção bruscamente. Garras afiadas. As pulgas possuem garras afiadas nas patas que as ajudam a se prender ao pelo ou à pele do hospedeiro e a se locomover em superfícies irregulares. Saltos estratégicos. Além dos saltos verticais impressionantes, as pulgas também podem realizar saltos horizontais para alcançar novos hospedeiros ou escapar de predadores. Essa habilidade de se locomover com agilidade e destreza é fundamental para a sobrevivência das pulgas, pois lhes permite encontrar alimento, escapar do perigo e se dispersar pelo ambiente. 8. Testemunhas da história. Pulgas pré-históricas. As pulgas não são insetos recém-chegados ao planeta. Acredite se quiser, elas existem há milhões de anos e já conviviam com dinossauros. Fósseis de penas de dinossauros encontrados por paleontólogos apresentam marcas e vestígios que sugerem a presença de pulgas parasitando esses gigantes há centenas de milhões de anos. Adaptação e evolução.
A existência de pulgas na era dos dinossauros indica que esses parasitas desenvolveram adaptações morfológicas e comportamentais ao longo de milhões de anos para se alimentar de diferentes hospedeiros. Superando a extinção, as pulgas conseguiram sobreviver à extinção dos dinossauros, adaptando-se a novos hospedeiros, como mamíferos e aves. Essa capacidade de adaptação é um dos segredos do sucesso evolutivo das pulgas. Janela para o passado. O estudo das pulgas fossilizadas pode fornecer informações valiosas sobre os hábitos alimentares, habitats e ecossistemas da era dos dinossauros. Esses pequenos insetos, que hoje tanto nos incomodam, guardam em si um registro vivo da história evolutiva do planeta. 9. Perigo invisível. Pulgas como transmissoras de doenças. Apesar de seu tamanho minúsculo, as pulgas podem ser vetores de doenças graves para humanos e animais. Elas se alimentam do sangue de diferentes hospedeiros, e no processo, podem ingerir patógenos que podem ser transmitidos de um animal para outro. Doenças bacterianas. A peste bubônica, uma doença bacteriana devastadora que dizimou populações inteiras na Idade Média, era transmitida principalmente por pulgas que parasitavam ratos. Doenças virais. Algumas espécies de pulgas podem transmitir vírus como o tifo murino, que causa febre alta, dores musculares e erupções cutâneas. Doenças parasitárias. As pulgas também podem ser hospedeiros intermediários de vermes intestinais, como tênias, que podem infectar humanos e animais de estimação. É fundamental tomar medidas preventivas contra pulgas para proteger a saúde de sua família e seus animais de estimação. O controle regular de pulgas em ambientes domésticos e o tratamento preventivo em animais de estimação são essenciais para evitar a propagação de doenças. 10. Nem tudo é ruim. O papel ecológico das pulgas. Embora sejam pragas indesejadas em nossos quintais e casas, as pulgas desempenham um papel ecológico importante na natureza. Elas fazem parte da cadeia alimentar, servindo de alimento para uma variedade de insetos predadores, pássaros e pequenos mamíferos. Controle de roedores. As pulgas podem ajudar a controlar populações de roedores, que podem ser pragas agrícolas e vetores de doenças. Decompositores. As larvas das pulgas se alimentam de matéria orgânica em decomposição, contribuindo para a ciclagem de nutrientes no ambiente. Indicador ambiental. A presença de pulgas em uma determinada área pode ser um indicador da saúde do ecossistema e da presença de outros animais selvagens. Apesar de serem incômodas para humanos e animais domésticos, as pulgas cumprem um papel ecológico importante na teia da vida. Compreender seu papel no ecossistema nos ajuda a ter uma visão mais equilibrada dessas fascinantes, embora irritantes, criaturas.